Segundo Samuel, capítulo 15. Depois disso, Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e uma escolta de 50 homens. E Absalão se levantava cedo e parava à entrada da porta, e sempre que alguém tinha uma causa para o rei julgar, Absalão chamava e lhe dizia: "De que cidade tu és?" E ele respondia: "Teu servo é de tal tribo de Israel." Absalão lhe dizia: "Olha, a tua causa é boa e reta, mas não há quem te ouça da parte do rei." E Absalão dizia mais: "Ah, quem me dera ser constituído juiz na terra! Qualquer um que tivesse uma causa ou questão e a trouxesse a mim, eu lhe faria justiça." Também quando alguém se chegava a ele para lhe prestar reverência, ele estendia a mão e, pegando nele, o beijava. Assim Absalão fazia com todo israelita que vinha ao rei pedir justiça. Desse modo, Absalão conquistou o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei: "Deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque, quando eu morava em Gesur, na Síria, o teu servo fez o seguinte voto: se o Senhor, de fato, me fizer voltar a Jerusalém, cultuarei o Senhor." Então o rei lhe disse: "Vai em paz." Ele se levantou e foi para Hebrom. Porém Absalão enviou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo: "Quando ouvirdes o som da trombeta, proclamai: Absalão reina em Hebrom." E foram com Absalão 200 homens de Jerusalém que haviam sido convidados, mas iam na sua simplicidade, pois nada sabiam daquele propósito. Enquanto Absalão oferecia os seus sacrifícios, também mandou trazer Aitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi, da cidade de Siló. Desse modo, a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais a parcela do povo que apoiava Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: "O coração do povo de Israel está com Absalão." Com isso, Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: "Levantai-vos e fujamos, ou então não poderemos escapar de Absalão. Fugi depressa para que não nos alcance de repente e traga a nossa ruína e massacre o povo da cidade ao fio da espada." Então os servos do rei lhe disseram: "Os teus servos estão de prontidão para tudo quanto o rei, nosso senhor, determinar." Assim, o rei saiu com todos os de sua casa, mas deixou 10 concubinas cuidando do palácio. O rei saiu com todo o povo, e pararam na última casa. Todos os seus servos o acompanhavam. Todos os quereteus, os peleteus e 600 giteus, que o seguiram de Gate, também acompanhavam o rei. O rei disse a Itai, o giteu: "Por que queres ir conosco também? Volta e fica com o novo rei, porque és estrangeiro e exilado. Chegaste somente ontem. Como eu poderia te levar hoje para nos acompanhar, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta e leva contigo teus irmãos, a misericórdia e a fidelidade estejam contigo." Mas Itai respondeu ao rei: "Tão certo como vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, para onde quer que o rei, meu senhor, vá, seja para a morte, seja para a vida, aí irá também o teu servo." Então Davi disse a Itai: "Então, acompanha-nos." Assim Itai, o giteu, o acompanhou, juntamente com os seus homens e todos os pequeninos que havia com ele. Enquanto as tropas passavam, todo o povo da terra chorava bem alto. Então, o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o exército caminhou na direção do deserto. Abiatar chegou e Zadoque também, acompanhado de todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, e puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadoque: "Leva a arca de Deus de volta à cidade, pois, se o Senhor se agradar de mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e sua habitação. Mas, se ele disser: não tenho prazer em ti, estou aqui para que me faça o que bem lhe parecer." O rei disse ainda ao sacerdote Zadoque: "Por acaso não és vidente? Volta para a cidade em paz, e contigo também os 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Atenção, ficarei aguardando nos desfiladeiros do deserto até receber notícias de vós." Então, Zadoque e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e permaneceram ali. Mas Davi subiu chorando pela encosta do Monte das Oliveiras,
Tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Todo o povo que ia com ele também tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Disseram a Davi: Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Então Davi orou: Ó Senhor, torna o conselho de Aitofel em loucura. Quando Davi chegou ao topo, onde se costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a roupa rasgada e a cabeça coberta de terra. Davi disse-lhe: Se quiseres passar para o meu lado, serás um peso a mais. Mas, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Ó rei, eu serei teu servo, assim como antes servia teu pai, agora te servirei, então tu me ajudarás a frustrar os planos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estão contigo. Portanto, contarás a eles tudo o que ouvires do palácio do rei. Também estão ali com ele seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por intermédio deles me avisareis de tudo o que ouvires. Uzai, amigo de Davi, voltou para a cidade, quando Absalão entrava em Jerusalém. Capítulo 16. Quando Davi havia acabado de passar pelo topo, Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao seu encontro com 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão e um recipiente de couro cheio de vinho. Então o rei perguntou a Ziba: Que pretendes com isso? Ziba respondeu: Os jumentos são para o transporte da família do rei, os pães e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho é para os que se cansarem no deserto beberem. O rei perguntou ainda: Onde está o filho de teu senhor? Ziba respondeu ao rei: Ele permanece em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então o rei disse a Ziba: Tudo quanto pertencia a Mefibosete é teu. Então Ziba, inclinando-se, disse: Que eu seja aceito por ti, ó rei, meu senhor. Quando o rei Davi chegou a Baurim, ia saindo dali um homem chamado Simei, filho de Gera, da linhagem da família de Saul. Ele vinha amaldiçoando. Também atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, embora todo o povo e todos os guerreiros estivessem à direita e à esquerda do rei. E, amaldiçoando, Simei dizia assim: Sai, sai, assassino, perverso. O Senhor está te retribuindo por todo o sangue derramado da família de Saul, no lugar de quem tens reinado. Mas o Senhor já entregou o reino a teu filho Absalão, agora tu estás condenado, pois és um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que esse cão morto amaldiçoaria o rei, meu senhor? Deixa-me passar e cortar-lhe a cabeça. Mas o rei disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Se ele amaldiçoa é porque o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi. Então, quem dirá: Por que fizeste isso? Davi disse mais a Abisai e a todos os seus servos: Meu próprio filho, gerado por mim, procura matar-me, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o, deixai que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para minha aflição e me dê o bem em lugar da maldição deste dia. Davi e os seus homens prosseguiam seu caminho, enquanto Simei ia pela encosta do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e jogava terra. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão e ali descansaram. Absalão e todo o povo, os homens de Israel, chegaram a Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Uzai, o arquita, amigo de Davi, foi até Absalão e disse-lhe: Viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão perguntou a Uzai: É assim que mostras lealdade para com teu amigo? Por que não acompanhaste o teu amigo? Uzai lhe respondeu: Não. Serei daquele que o Senhor, este povo e todos os homens de Israel escolheram, ficarei com ele. Além disso, a quem eu serviria? Por acaso não seria a seu filho? Servirei a ti como servi a teu pai. Então Absalão disse a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Aitofel respondeu a Absalão: Deita com as concubinas de teu pai, que ele deixou cuidando do palácio. Assim, quando todo Israel ouvir que te fizeste detestável para com teu pai, todos que estão contigo se reanimarão.
Assim, armaram uma tenda no terraço para Absalão e ele se deitou com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Os conselhos que Aitofel dava naqueles dias eram considerados, tanto por Davi como por Absalão, como resposta de Deus a uma consulta.